para mais um Solar Entrevista. Hoje a gente vai conversar com um brasileiro que é das brancas e pretas. Ele é pianista. Aliás, a primeira vez que eu ouvi falar no William já veio direto com o complemento. É o William, pianista. Bom dia, bonjour, William. Bom dia, Roberto. Obrigado pelo convite aí, poder falar, né? E da minha carreira, poder falar dos eventos que estão acontecendo em Luxemburgo. E é isso. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. A gente que agradece ter aí a tua participação e uma participação muito especial, específica e especialista. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, William. Eu sei que você é formado em música, que você tem uma formação em Florianópolis, mas conta um pouquinho com um pouco mais de detalhes pra gente. Sim, ok. Então, comecei na música bem cedo, assim. Para algumas pessoas não é tão cedo, mas com 9 anos já tinha uma propensão assim para poder. Já gostava das teclas, né? Então, 9 anos comecei, toquei órgão de tubos ali em Florianópolis durante um ano. E depois virei autodidata, é, tocando em várias bandas e tal, tocando na igreja também. E lá em 2005 entrei na UDESC, né, na Universidade do Estado de Santa Catarina, fiz piano e depois parti para o Rio, fiz mestrado, fiz doutorado lá no Rio em composição. E é isso. Então, fazendo uma trajetória assim de quase que lá, assim, vários anos aí, né, uns 20 anos. Esse mais ou menos é o resumo. E, enfim, a música sempre me motivou, sempre foi uma das coisas que eu mais gosto, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é tocar, que é compartilhar a música, fazer música diferente, fazer e tocar vários estilos diferentes também. Então, eu posso chamar o William de Doutor William. Doutor é quem tem doutorado, então logo é um doutor aqui comigo hoje conversando no Solar Entrevista. O que não é muito comum, né? Músico nunca é chamado de doutor, né, William? Verdade, verdade. Pois é, no Brasil tem crescido bastante os números de doutores em música, né? Ultimamente, nesses últimos anos, teve um acréscimo muito grande na, na formação dos músicos, né? Em uma formação intelectual dos músicos. Então, acho que isso veio assim, enriquecer ainda mais a nossa música, enriquecer o pensamento sobre a música no Brasil, que é tão rica, né? E tão pouco, não muito discutida de maneira geral, assim. É estranho isso porque a gente sempre trata a música como diversão, nunca como objeto de estudo ou mesmo como atividade econômica. A música ela dá sustento para muita gente no Brasil. É uma indústria em ascensão e a verdade é que deveria ser uma indústria até muito mais valorizada pelo impacto que a música brasileira tem no mundo. A gente pode falar sem medo nenhum que a música brasileira é uma das principais do planeta, e a gente, quando vem para um país como Luxemburgo e trafega aqui pela Europa, França, Bélgica, estive na Dinamarca, ouvindo música brasileira lá e nem sabiam que tinha um brasileiro ali presente, ou seja, você percebe o quanto a música brasileira é importante e quanto ela é pouco aproveitada nesse sentido de gerar, como se fosse uma commodity mesmo, né, William? Isso é verdade, isso é verdade. Eu acho que assim a história da música brasileira ela tomou uma consolidação aí nos anos 70, né? A partir dos anos 70, 60, 70 e começou a exportar muito por causa da bossa nova, né? A bossa nova aqui em Luxemburgo foi até por onde eu comecei a enveredar um pouco mais através da bossa nova, porque aqui em Luxemburgo tem uma difusão do jazz muito grande, né? Então, os músicos e a relação da bossa nova com o jazz é intrínseca, né? Eu acho que o jazz se aproveitou muito da bossa nova também, né, para poder para se enriquecer assim em termos de gêneros, em termos de estilo, né? E aqui no Luxemburgo tem muitos músicos que tocam bossa nova. É,
Então, eu acho que, de maneira geral, depois disso veio outros estilos, né, como o próprio choro, vem outros estilos que vêm enriquecer de maneira substancial internacionalmente, né? Mas eu acho que não fica só restrito aqui, não. Assim, eu estou dando aula, por exemplo, para uma chinesa agora, e ela tem encantado com a música brasileira, assim. Ela foi na Jam, né, na nosso concerto de uma vez, ela falou: "Nossa, vocês têm música na veia, é impressionante." Que coisa, né? Parece que a gente valoriza menos do que o resto do planeta. Isso é muito impressionante. Agora, a linguagem da música é universal, a gente sabe. Mas você tem aluno, ó, você tem uma chinesa, você dá aula para uma chinesa e já vem com um approach de músico brasileiro, ou seja, você já vem com uma grife. Isso aí é inegável. O brasileiro, ele onde trafega, as pessoas ou lembram, né? A gente fala do Pelé, que é uma das referências do Brasil no mundo todo, as pessoas lembram muito da música também. Em alguns lugares, como Portugal, muito mais a questão das novelas, dessa questão audiovisual ligada à TV, mas a música é certamente um dos pontos de referência do Brasil no mundo. O que você encontrou de diferente, apesar de ter essa linguagem universal, na forma de tratar sobre música com os estrangeiros, com as pessoas, com os europeus? Como é que foi essa adaptação musical, digamos assim? Olha, eu acho que por conta da nossa formação no Brasil, formação do músico no Brasil, a gente se adapta muito facilmente, né? É, e eu acho que, por exemplo, com a chinesa, né? Hoje em dia, os chineses, por exemplo, estão muito, muito focados no piano, estão muito focados no estudo da música clássica, né? E no Brasil a gente tem uma formação muito forte também em música clássica. Então tem vários, vamos dizer assim, pontos de contato, né? Que trazem aí uma interação legal com a música. E eu acho que esse é um ponto assim interessante de abordar. O outro, como eu falei, né, o jazz aqui com a bossa nova. É, e como a música brasileira é uma música latina, vamos dizer assim, né? Então também tem essa relação que é super interessante com os outros, com as outras músicas latinas, como cubana, né? Eu toco, por exemplo, numa banda chamada Itinerantes, que é uma banda de música latina que é organizada, que é gerida por um venezuelano, né? Então, essa relação, ela é bem, assim, tranquila, porque a gente já conhece como funciona o sistema da música brasileira, né? E ela tem uma semelhança em relação às outras músicas latinas da América Latina em geral. Então, eu acho que por ali vai bem, porque a gente sabe como funciona, né? E é engraçado, porque os músicos aqui, muitos músicos luxemburgueses e europeus, eles já têm um pouco mais essa, vamos dizer assim, essa ginga, né? Mas falta alguma coisa ainda, né? Então, eu acho que segue por aí, assim, eu acho que a gente tem muita música diferente, a gente recebe muita música diferente e a gente incorpora isso de uma maneira muito nossa, né? E consegue. Eu acho que tem a ver com esse paradigma da Tarsila de Amaral, né? Que é o. Agora me esqueci, tenta me lembrar aí como é que é o nome, que tem a ver com essa ideia, né? De receber, receber e ao mesmo tempo já modificar e fazer da nossa maneira, né? Eu vou lembrar do termo agora. Ah, sim. O estilo da Tarsila do Amaral está se referindo, né? De fazer aquela modificação no que é referência para transformar numa outra referência. Isso.
É alguma coisa ligada ao canibalismo, né? Como se tivesse a gente vendo, comendo as coisas de fora, digerindo, e aí O você. antropomorfismo. Exatamente. Muito bom. É o abapuru da música, então, que a gente faz. É, Bom, aí, se você notar, quando quem viaja pelo Brasil percebe, né? A gente tem ali na região do Mato Grosso, do Pantanal, aquela influência do Paraguai, as guarânias, e isso aí acabou gerando, inclusive, um fruto que, durante muito tempo, se convencionou de chamar de sertanejo, mas, na verdade, a gente tocava muita guarânia dizendo que aquilo era sertanejo. Sertanejo, o William é doutor no assunto, não preciso falar a respeito disso, ele fala muito melhor do que eu. Mas, se você vai para o norte, você nota ali em Belém, por exemplo, toda uma influência do Caribe, porque são muito mais próximos ali das ilhas caribenhas, a própria Venezuela, que você mencionou, o músico venezuelano, e a gente vê tudo isso, esse caldeirão todo, né? Por isso que o nome dos programas da Abril, que junta esses ritmos, é balaio, porque realmente a gente tem todo esse caldeirão de culturas que o Brasil se apropria e transforma em outra coisa, como você bem lembrou. Então, a gente não pode, por exemplo, falar que a bossa nova não tem origem no samba, ao mesmo tempo que tem origem no jazz, ou seja, são dois estilos que se complementaram para a gente ter um produto tipicamente brasileiro. Você acha que o músico brasileiro leva uma vantagem nesse sentido? com certeza, com certeza. Eu acho que tem um termo super interessante que dá para a gente trazer aqui, que eu estudei um pouco no meu doutorado, se chama fricção, né? Você tem as várias culturas do mundo inteiro, né? Vamos dizer assim, os vários estilos, diversos gêneros diferentes, e eu acho que por conta dessa recepção, desse tipo de recepção, a gente acaba friccionando esses gêneros, né? E não dá para dizer que não tem conflito aí, tem conflito, né? O choque de cultura acontece, né? E acontece no Brasil até hoje, né? Então, por conta dessa fricção, eu acho que é onde gera esses novos gêneros, onde gere essa maneira diferente de tocar, né? Isso desde o século XIX, né? Mais ou menos. A gente já tem as primeiras expressões da música brasileira no século XVIII. Depois, no século XIX, então, é que começa o choro. O samba só vai aparecer no século XX, né? E é isso. Eu acho que muita coisa também eu acho que foi endêmica, de certa forma, assim, né? O próprio samba, ele vem na década de 40, assim, como vindo das religiões afro, né? Então, também tem esse ponto aí que converge. Mas mas é isso, o Brasil é regional, né? E não são vários pontos endemicamente, internamente a gente já tem uma grande fricção. Ainda quando coisas de fora vêm e atritam também, eu acho que isso traz uma riqueza muito grande, e aí a gente tem vamos dizer assim, idiosincrasias, né? As coisas que são específicas para cada compositor, e aí para cada região, para cada parte e para cada gênero. Muito bom. A gente está entrando num terreno ali de origem da música, e eu vou agora entrar num terreno minadíssimo, porque isso gera muita controvérsia, mas é bom falar com alguém que, além de praticar, né, e muita gente acha que músico leva uma vida muito boa, muito, né, tranquilo, é arte, não precisa estudar. Depois o William fala sobre isso, quanto que ele tem que praticar, porque todo dia é dia de exercitar o instrumento, não dá para ficar parado. Mas tem uma discussão muito forte com relação ao rock, por exemplo, por conta do Elvis Presley, né? O Elvis, ele estava numa região onde a música negra era a predominante, e ele bebeu nessa fonte e transformou, a partir da imagem dele, né, e das coisas que Chuck Berry já vinha fazendo, ele levou esse rhythm and blues, essa junção, para um outro patamar. Da mesma forma, no Brasil, é estranho a gente falar sobre isso, mas já há quase 100 anos, um rapaz branco, tísico, subia ao morro e começou a fazer sambas maravilhosos, o Noel Rosa.
Tem uma correlação, você consegue enxergar uma correlação entre isso e a junção, né? O Paul McCartney e o Stevie Wonder fizeram uma música chamada Ebony and Ivory, que vivem juntos e em harmonia dentro da tecla de um piano. Você acha que a música ela transcende essa coisa do racismo? Isso é uma coisa que eu acho interessante, porque quando se fala é no sentido de apropriação cultural, etc. e tal. Mas eu acho que aí é a música que faz um processo diferente e leva as coisas para um outro nível. O que você pensa, William, a respeito? Você quer me botar na polêmica, né? Então, eu acho que é possível que transcenda, sim. É possível que transcenda. Porém, o conflito, acho que ele não cessa aí, não. Porque o próprio Noel Rosa, né? Eu preciso estudar um pouquinho mais sobre isso aí, mas eu acho que o Noel Rosa ele se colocou, né, como um sambista e aí tem uma polêmica importante nesse contexto aí que é com relação a um outro compositor da mesma época, né, que os dois entraram num debate justamente por conta da utilização das temáticas afro-religiosas, né? E a posição do Noel Rosa, de fato, é a sua posição. Acreditou que ele não era um bandista nem não de nenhuma religião afro. E, e ele faz um samba que é dizendo que ele não precisa fazer samba dentro dos moldes da religião afro, né? Então, eu acho que esse é um tema interessante de observar. E é isso. Então, eu acho que assim, você coloca uma pedra a mais, né, para construir essa história. Mas eu acho que se a gente for comparar, você tentou fazer um paralelo entre o blues, né, o próprio Elvis Presley com ele, com o Noel Rosa, acho que são de épocas diferentes, né? O Noel Rosa acho que é um pouquinho antes. Talvez a relação do Noel Rosa seria interessante observar nos Estados Unidos, talvez o Cole Porter, né? O pessoal ali dessa época. Mas eu acho que é um pouco. Ali nos Estados Unidos já tinha uma indústria também já mais efervescente. Depois, no Rosa, no final da vida, vai ter essa situação, vai começar a crescer mais a parte da indústria também. Então, os contextos acho que são um pouco diferentes também de se comparar. Mas, enfim, eu acho que sim, que ele transcende, de certa forma, mas a, eu acho que a discussão necessita continuar, sabe? Sobre isso. Muito bom, William. Bom, a gente vai ter a Jam, né? Vai ser dia 16, né, de dezembro, é a última do ano. O que está preparado? Qual é o programa para quem for curtir essa Jam com ritmos brasileiros? O que vocês estão preparando? Qual é o formato da tua banda? Explica um pouquinho para quem está ouvindo e quer se preparar, inclusive, para, de repente, a gente até fazer uma pré-festa aí para a seleção brasileira. A gente está no meio da Copa do Mundo. De repente é uma boa forma de juntar os brasileiros aí na torcida. O que você pensa, Miriam? Então, a gente vai ter essa jam, né? Para quem não sabe, jam é um termo em inglês, né? Que se chama Just After Midnight. Que você tem um concerto, aí depois da meia-noite, os outros músicos eles entram para tocar. Então, por isso que o concerto acabou, mas aí os músicos que vieram para assistir dão a famosa canja, né? No Brasil a gente chama de canja. Já então, na verdade, não deixa de ser uma canja. Bom, a gente tem, dessa vez, 2, 3 músicos convidados, né? Tem esse concerto. A Una vai estar, que é a cantora do meu grupo São Balcânica. O Inácio
baterista cubano, e o Alexandre, que é um contrabaixista lá da minha terra, lá de Floripa, e que ele mora em Saarbrücken, na Alemanha, mas ele vai vir para cá para tocar conosco. E o repertório, a gente vai começar com choros, um pouquinho de choro. Depois a gente parte para as bossa novas, né? Samba. Também vai ter alguma coisa de jazz, de jazz brasileiro, samba jazz, um pouquinho também dos outros tipos de jazz, né? Músicos que vierem. E tentamos fechar com um forrozinho no final, baião, shot, né? Para o pessoal dançar. Essa aqui é a ideia do repertório. E até mais ou menos que hora costuma ir a jam? Então, nós está marcado para as 8, né? E a jam vai até mais ou menos aí umas 11, 11h30. A gente termina mais ou menos por esse horário. E é isso, aí o formato, né, começa com esse concerto, mas que também já vai misturando ali com o pessoal que vai chegando, com os músicos que vão chegando, que vão dando a sua contribuição. E é sempre aberto, né? A gente nunca sabe como que vai ser. Então, a gente nunca sabe os músicos que vão comparecer. Então, sempre vai ser, quero tocar essa música, quero tocar aquela. Então, acaba sendo aberto para quem tiver querendo tocar, e, enfim. Eu sempre convido os músicos, eu tenho uma lista, né, de proposições, então também é um repertório que aqui não é muito conhecido, então eu sempre disponibilizo partituras, gravações e proponho que a pessoa já possa estudar um pouquinho antes para chegar, né, porque muitos deles não conhecem, então para estudar um pouquinho, que a interação já fica mais interessante no palco e para quem está escutando também. E onde é a jam? A gente não falou do local ainda. É um local bem aconchegante, é bem bacana. Tem um palco ali no fundo do bar, mas é bem familiar, né? Um clima bem bacana, bem gostoso ali. Sim, então, vai ser no By DH. Gare, né, para quem não sabe, tipo, como é que é? O terminal, né, de trens. Estação de De trem. estação de trem de Luxemburgo. Na frente da Gare tem uma rua, e é nessa rua, né? É a rua Josef Junk. E é isso, o bar é maravilhoso, é gerido por uma portuguesa, né? Eles têm, não tem só esse evento, mas tem vários eventos, tem música quase todo dia lá. Tem Open Mic, tem Diante só de jazz, e toda sexta-feira é um grupo diferente. E aí a Jam da música brasileira que eu organizo é toda terceira sexta-feira do mês. Então, dia 16 desse mês, em dezembro, vai acontecer, né? Terceira sexta-feira do mês. E é isso. E aí, exatamente como você tava falando, né? Tem um palco, lá tem o equipamento todo, tem piano, É muito bom, é bem aconchegante mesmo, né? Tem esse, esse padrão, né, que tem nos Estados Unidos, que é como se fosse o tijolinho à vista, que a gente chama, né? Lá que também dá uma acústica legal. Então, é isso. Está feito o convite, então, para não só brasileiros, né? Quem gosta de música brasileira como um todo, tem tanta gente na Europa que é encantado pela música brasileira, fica o convite no Bairro da Gare, ali pertinho da estação central de Luxemburgo, ou seja, fácil para todo mundo se localizar, chegar, participar, e não vai depois da meia-noite, apesar de ser a jam, antes da meia-noite já termina, porque porque não dá para correr a noite toda ali, né, no bar. Mas, de qualquer forma, a partir das 8, 8h30, o William já está lá, com a simpatia da Ruth ao lado também, ali, fazendo a presença e dando as boas-vindas para todo mundo que quiser vir. Essa comunidade brasileira, né, abriu, é ouvida ali, tem ouvintes na Alemanha, na Bélgica, na França, então, essa região das fronteiras aí em que Luxemburgo está inserido, está todo mundo convidado para participar. E já sabe, então, né, com um cronograma aí que o William passou, que todo mês tem. Em janeiro já está, então, com data marcada.
terceira sexta-feira de janeiro. Você já pode colocar na agenda também para vir participar. É isso, William? É isso aí. Maravilha. Obrigado aí pelo convite, obrigado por ter, né, compartilhado com vocês esse evento que eu acho que é legal, assim, de levantar, né, a música brasileira aqui em Luxemburgo. Acho que é uma coisa valorizável aí, e mostrar o que a gente tem, né? Porque tem tanta música que nem a gente conhece, né? Nem a gente conhece, é muita coisa aqui. Quando a gente começa a cavar ali, a gente percebe que muita coisa já se produziu e muita coisa há de se produzir. É verdade. Então, o melhor do Brasil está aqui e também estará no Baidargá, ali no dia 16 de dezembro, na última Jam, com esse grupo de músicos liderados pelo William Fernandes, pianista, doutor em música, que está aqui em Luxemburgo fazendo esse trabalho, inclusive como professor. O William também tem esse trabalho. Quem quiser entrar em contato contigo, William, como é que faz? Como é que te encontra nas redes sociais? Então, você pode me encontrar no Facebook, William Fernandes de Souza, e no meu Instagram, williamfernandes.mus. É William com N, tá? Tá certo aqui. williamfernandes.mus. Então é isso. Muito obrigado pela tua presença aqui no Solar Entrevista da Abril. E a gente continua agora a programação da Abril, onde o melhor do Brasil sempre está presente. Valeu, William. Muito obrigado.